Beleza, pessoal? Esse é o nosso segundo vídeo de Física 1. Aquele vídeo número 1, né, foi só um vídeo introdutório, né, só explicando como que vai ser a dinâmica das nossas aulas. E aqui no vídeo 2, a gente vai realmente iniciar os conteúdos de Física 1, tá? Vamos começar bem do começo mesmo, né? Literalmente vamos pegar desde o inicinho e vamos repassando os conteúdos que a gente estudou ainda lá nas nossas aulas presenciais, tá legal? Então, esse vídeo que abre a nossa playlist correspondente à primeira parte do curso de Física 1, tá legal? Então, começando com o estudo de grandezas escalares vetoriais. Aqui na Física 1, pessoal, qual que é o nosso tema de estudo, né? Qual que é o nosso assunto? É a chamada mecânica clássica, ou também chamada de mecânica newtoniana, né? A mecânica newtoniana, o próprio nome fala, né, em homenagem ao Newton, que ele sintetizou toda a obra dele em 3 volumes lá no século XVII, né? Essa obra dele é chamada de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, né? Onde ele lança aí as bases do estudo da mecânica, que é esse nosso assunto que a gente vai começar a ver a partir de agora, e também lançou as bases do cálculo diferencial e do cálculo integral, né? Então basicamente ele pegou toda a física que se conhecia na época e reformulou e lançou as bases mais rigorosas dessa física chamada de física clássica nesses 3 volumes, tá legal? E então esse vai ser o nosso objeto de estudo. A gente pode dizer, de uma forma assim bem resumida, né, que o objetivo da mecânica clássica, ou mecânica newtoniana, né, é compreender o movimento das coisas na natureza. Então, basicamente, o que a gente faz o tempo todo é definir ou construir uma série de grandezas, né, escalares, vetoriais, enfim. A gente define uma série de conceitos de deslocamento, velocidade, referencial, enfim, trajetória, uma série de conceitos abstratos que podem ser manipulados matematicamente e que permitem a gente compreender o movimento das coisas através de cálculos, né? Sem a necessidade de ir para um laboratório e fazer o experimento. Então, por exemplo, digamos que eu pego aqui esse pincel aqui e lanço ele no espaço, tá? Lanço, né? Esse é um tipo de movimento que a gente vai estudar. Então, eu peguei esse pincel aqui, ele está aqui numa certa posição e eu vou lançar ele no ar, fazendo um certo ângulo aqui, né? Com a horizontal e com uma certa velocidade, tá? Então, sabendo as condições iniciais do movimento, sabendo o ponto de onde eu lancei esse pincel e sabendo a velocidade de lançamento, eu quero ser capaz de descrever a trajetória desse movimento, sabendo também, por exemplo, as forças que atuam nele, né? Por exemplo, a força-peso, tá? Então, uma vez conhecidas as forças que atuam nesse corpo e sabendo as condições iniciais do lançamento, eu quero ser capaz de descrever esse movimento, saber, por exemplo, qual que é o tempo de trajetória, qual que é a altura máxima que ele vai alcançar, com qual velocidade ele vai bater no chão, enfim, eu quero ser capaz de responder uma série de perguntas sem a necessidade de ir para um laboratório e fazer esse experimento para responder essas perguntas, né? Então, se a teoria que eu estou utilizando é suficientemente boa, eu vou conseguir responder essas perguntas através de cálculos, né? Então, você consegue prever os fenômenos físicos, consegue prever as situações sem a necessidade de ir para um laboratório e fazer o experimento. Por quê que a gente confia nisso? Porque tudo, em termos de mecânica clássica, né, tudo que a gente consegue prever através dos cálculos está de acordo com os resultados dos experimentos. Então, se eu for para um laboratório e fizer esse experimento que eu acabei de descrever, dentro ali da tolerância, dentro das incertezas de medida, né, dos equipamentos, o resultado que eu calculo, teoricamente, tem que estar correspondente, tem que estar coerente com os resultados que eu meço lá no meu laboratório, né? E na mecânica clássica a gente sabe que isso acontece, né? A gente acredita na mecânica newtoniana porque tem só 400 anos que ela foi proposta e todos os testes que a gente faz em laboratório convergem para o que ela diz, né? Dentro dos limites de validade da mecânica clássica, ela é consistente, as previsões teóricas dela são consistentes com os experimentos. Então, por isso que a gente estuda esse negócio, né? Então, a gente consegue tratar
a natureza de uma forma matemática, dentro de aproximações, né, claro, e consegue fazer esse tratamento de uma forma bastante condizente com aquilo que os experimentos falam para a gente, né, com os resultados experimentais, beleza? Então, o grande objetivo da mecânica é compreender o movimento das coisas, por que as coisas se movimentam da forma que a gente vê e como que a gente consegue descrever esse movimento, tá? Então, compreender e descrever os movimentos é o objetivo de tudo isso que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Para fazer esse estudo, a gente precisa definir uma série de grandezas, né, que a gente vai manipular para fazer esse estudo teórico da natureza, né, no caso, no contexto da mecânica clássica. Tá? Aliás, só abrindo um parênteses antes de falar aqui desses tipos de grandezas que a gente vai estudar, que são as grandezas escalares e as vetoriais, só abrindo um parênteses, esses 3 volumes que o Newton escreveu, são lá os princípios matemáticos da filosofia natural, grande parte dele ele escreveu durante um período de pandemia, durante um período de peste negra, né, na Europa. As escolas, as universidades estavam fechadas, então ele ficou de quarentena lá numa fazenda, lá no interior da Inglaterra, e através de enciclopédias, né, ele pegou todo o conhecimento de física que o pessoal tinha na época, até então, né, era basicamente a física aristotélica, né, que veio lá da antiguidade e que tinha uma série de inconsistências, né? Então o Newton pegou aquele conhecimento todo e reformulou e construiu boa parte disso aqui que a gente está vendo, né? Ou seja, como eu falei no vídeo anterior, né, um período como esse que a gente está vivendo, um período de pandemia, um período de paralisação, pode ser também um período de avanço, pode ser um período de criação, pode ser um período de melhorias, né, também, por mais difícil que seja. Tá? Então tá. As grandezas físicas que a gente vai definir, que a gente vai empregar, né, para estudar os movimentos das coisas na natureza, são as grandezas escalares e as vetoriais. As grandezas escalares são muito simples, né, de ser entendidas. O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que é especificada através de um valor numérico e uma unidade de medida. Então, basicamente, uma grandeza escalar é um número com a sua unidade, né? Toda grandeza física ela tem uma unidade associada a ela. Tá? Então, por exemplo, massa, né? 80 kg, temperatura 27 graus Celsius, tempo 30,4 segundos, enfim. Para você compreender uma grandeza escalar, basta você indicar um número e uma unidade. Não precisa de nenhuma informação adicional. Tá? Agora, as grandezas vetoriais, e que vão ser o foco aqui dessas primeiras aulas, são grandezas que, para elas serem completamente compreendidas, né, para elas serem completamente especificadas, elas precisam, além de uma indicação numérica seguida de unidade, né, assim como as escalares, além disso, elas precisam de uma indicação de direção. Tá? Então, são grandezas que envolvem esses 3 elementos. Né? É um número seguido de unidade e também envolve uma indicação de direção. Tá? Então, por exemplo, se eu falo assim para vocês, tem um carro que está passando aqui em frente à universidade a 40 km por hora. Essa informação está incompleta, concorda comigo? Porque, beleza, esse carro está passando aqui em frente à universidade a 40 km por hora, mas no sentido do centro da cidade ou no sentido do bairro, por exemplo? Né? Eu falo para vocês assim, eu estou aplicando uma força num corpo de 50 newtons. A gente vai estudar essa unidade de grandeza, essa unidade de medida de força, que é o newton, a gente vai estudar depois, tá? Mas eu falo para você assim, eu estou aplicando uma força de 50 newtons numa caixa. Tá, mas como que você está aplicando essa força? Você está empurrando a caixa? Você está puxando? Você está sustentando ela? Qual que é a direção da aplicação da força que você está fazendo? Então, você vê que essas grandezas, né, velocidade, força, deslocamento, aceleração, que a gente vai trabalhar também, são grandezas que não ficam completamente compreendidas se você indicar apenas o número e a unidade. Além desses 2 elementos, eu preciso de uma indicação de direção. Aí sim a grandeza física fica totalmente compreendida. Tá? Então, a gente vai agora falar bastante desse tipo de grandeza. Tá? Porque a grandeza escalar, você fazer operações com grandeza escalar, é a mesma coisa que fazer operações com números. Né? Então, não tem novidade nenhuma aqui.
Agora, para grandezas vetoriais, como elas têm esse componente adicional, né, de direção, a gente precisa entender como que é a álgebra vetorial, tá? E a gente vai usar isso bastante no nosso estudo, tá legal? Eu sei que vocês já fizeram um curso lá de geometria analítica e álgebra vetorial, mas eu quero relembrar aqueles, né, uma parte daqueles conteúdos que vocês já estudaram e reforçar aqui porque vai ser importante para a gente, tá? Então, primeiro, como que a gente representa no papel, né? Como que a gente representa graficamente um vetor, tá? Ou uma grandeza vetorial. Por exemplo, a velocidade. Então, para a gente representar uma grandeza vetorial no papel, a gente usa simplesmente uma seta orientada, né? Então, por exemplo, você tem aqui um corpo qualquer, uma partícula, né? Um objeto qualquer, que está se deslocando aqui para cima no quadro, com a velocidade de 20 km por hora. Então você simplesmente apresenta essa seta orientada com um certo tamanho e você simboliza essa grandeza vetorial usando uma letra com essa setinha em cima, né? Alguns livros costumam usar, né, para indicar que essa setinha é uma grandeza vetorial, eles usam negrito, ao invés de um símbolo, ao invés de uma letra, né, com a setinha em cima. Eles usam negrito. Aqui no quadro fica meio complicado eu ficar fazendo negrito, então eu vou simplesmente usar uma letra, né, um símbolozinho, com uma setinha em cima. Isso indica que essa seta desenhada aqui graficamente é uma grandeza vetorial, no caso, uma velocidade que eu estou chamando de V1. Né? E digamos que essa velocidade aqui, ela tem intensidade de 20 km por hora. Né? A rapidez do movimento dessa partícula aqui, nesse instante, é 20 km por hora. Né? Se eu quiser representar um outro vetor velocidade que tem uma intensidade de 40 km por hora, essa outra setinha, digamos, né, que ela está na mesma direção dessa anterior, só com o dobro do tamanho. Então, dobrou a intensidade do vetor, então no desenho, no papel, esse vetor aqui vai ter o dobro desse camarada. Né? Aí vocês não estão conseguindo ver aí no vídeo, mas esse quadro aqui ele é todo reticulado, ele é todo quadriculado, né? Então eu desenhei aqui essa setinha com 2 quadrados e essa aqui vai ter 4 quadrados, né? 1, 2, 3, 4. Legal? Vocês não estão vendo aí, mas ele está em escala. Então se esse vetor tem o dobro desse, então o tamanho dele é o dobro desse. Então o tamanho da seta no papel indica a intensidade daquele vetor, tá? E representado dessa forma. Então, essa é a representação gráfica, né, de vetores. Se eu quiser, na hora de fazer cálculos, se eu quiser me referir apenas ao módulo daquele vetor, ou seja, se eu quiser me referir apenas à intensidade daquele vetor, tem uma simbologia para isso também. Né? Então, por exemplo, pega esse vetor aqui, representado dessa forma. Eu quero me referir agora só ao módulo dele, só ao valor numérico dele. Então eu uso essa notação de módulo, essas duas barras verticais. Isso que indica que o módulo da grandeza vetorial V1 é simplesmente 20 km por hora. Né? Ou também, uma outra maneira que a gente usa, né? Eu posso escrever o V1 sem essa barrinha, mas sem a seta. Okay? Posso usar aqui módulo de V1, é V1 sem a seta, que é igual a 20 km por hora. E a mesma coisa para o V2. Né? O módulo do vetor V2, né? Ou seja, o valor numérico dele é V2 sem a setinha, que é igual a 40 km por hora. Tá? Então essa é a indicação de módulo ou intensidade ou valor numérico de um vetor. Lembrando sempre que tem que especificar a unidade também. Não é só o número, é o número seguido da unidade. Né? E aí um erro muito comum que vocês cometem em provas, e por isso que eu estou destacando aqui, é o seguinte: é incorreto a gente escrever o seguinte: V1 com a setinha, ou seja, vetor V1 é igual a 20 km por hora. Ou seja, eu pego esse V1 e igualo com 20 km por hora. Ou pego o vetor V2, e igualo com 40 km por hora. Por que essa equação aqui está errada, gente? Porque você está igualando um vetor com um escalar. Vetor e escalar, isso aqui não é uma igualdade. Essa igualdade aqui não faz sentido. Um vetor não é igual a um escalar. Okay? Mesma coisa ali. Um vetor
Não é igual a escalar. Você não pode igualar as duas coisas, porque são grandezas de naturezas diferentes, né? Então, se eu quiser corrigir essa equação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, e tacar a barrinha, né? Vem aqui, módulo de V1 é igual a 20 km por hora, o módulo de V2 é igual a 40 km por hora, tá? Ou também, né, eu poderia vir aqui, se eu não quiser usar essa notação de módulo, eu posso simplesmente vir aqui e retirar a setinha aqui e retirar a setinha aqui. Aí tudo bem. A intensidade do vetor V1 é 20, a intensidade do vetor V2 é 40. Mas coisas do tipo vetor V1 igual a 20 e vetor V2 igual a 40, isso aqui está incorreto. Tá ok? Então, em provas, por exemplo, eu costumo chamar a atenção isso, que é uma questão de rigor de notações. Tá legal? Então, beleza, gente. Vamos dar sequência aqui no outro lado do quadro. Vamos falar agora de um tipo especial de vetor que a gente vai usar bastante, que é o vetor deslocamento. Tá? Então, aproveita aí já para fazer as anotações enquanto eu vou passar pelo lado de cá. Ok? As dúvidas, gente, que vocês forem tendo, preferencialmente me mandem um e-mail, né? Mas também, se quiser colocar nos comentários lá, vocês fiquem à vontade, à medida que eu for tendo condições, eu vou respondendo, né? Mas, preferencialmente, me mandem um e-mail, tá? Lá no mateusangelo@cefetmg.br. Vocês perguntem qualquer coisa que não tenha ficado claro, tá legal? Então, vamos dar sequência aqui. Agora, vetor deslocamento. A gente vai usar bastante esse vetor daqui a pouquinho, quando a gente for falar de resultante de vetores, né, de somas de vetores, a gente vai usar bastante esse camarada, por isso que eu quero definir ele aqui agora. Tá? O vetor de deslocamento a gente representa por uma letra D, né, dessa forma aqui. É um número, desculpa, é uma letra, né, com a setinha, né, o vetor de deslocamento.
pessoal, então, um vetor de deslocamento, ele é inventado, né? Ou seja, ele é definido da seguinte forma. Esse vetor que eu estou representando por D maiúsculo, né, com a setinha, é simplesmente um vetor que conecta o início e o final de um movimento qualquer, né? Conecta os pontos inicial e final de uma trajetória qualquer, tá? Então, por exemplo, né, você tem imagina que você tem um mosquito aqui voando no interior dessa sala, aí ele sai do ponto A e vai até o ponto B, fazendo lá uma trajetória esquisita qualquer, né? Então, ponto inicial e ponto final, o vetor de deslocamento simplesmente é um vetor que conecta esses dois pontos, tá? Independente da forma do movimento. Depende da forma da trajetória, né? E você tem esse outro deslocamento aqui, né? O vetor, a partícula sai do ponto A, vem para cá e chega no ponto B. O que é o deslocamento? O vetor que conecta o ponto inicial até o ponto final, tá? Em geral, o deslocamento é diferente de trajetória, né? Em geral, deslocamento é diferente, é completamente diferente de trajetória. E dá para ver por aqui, né? Trajetória é uma coisa, deslocamento é outra. Trajetória é uma coisa, deslocamento é outra. É óbvio que a trajetória só vai coincidir com o deslocamento quando a trajetória for uma linha reta, né? Se você tem aqui o ponto A e um ponto B, se a trajetória do corpo, né, ponto A e ponto B, se a trajetória é uma linha reta, o vetor de deslocamento vai coincidir com ele. Tá legal? Tanto em direção quanto em módulo. Tá? Mas em geral isso aqui não acontece. Tá? Com base no vetor de deslocamento, a gente consegue definir o vetor nulo. Né? O que é o vetor nulo? É um vetor que tem tamanho zero. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó, vetor nulo. Vetor nulo a gente representa por um zero. Né? É um zero com a setinha em cima. É um vetor cuja intensidade é igual a zero. Por exemplo, gente, aproveitando aqui o caso do vetor de deslocamento, como que eu defino um vetor nulo? Por exemplo, se, digamos que esse mosquito aqui, ele sai do ponto A, vai para o ponto B e depois volta para o ponto A. O vetor de deslocamento é o vetor que conecta o ponto inicial até o ponto final. Se o ponto final e o ponto inicial são os mesmos, então o deslocamento vai ser o quê? O deslocamento vai ser igual a zero. Né? Então, por exemplo, uma partícula sai do ponto A e vai até o ponto B, seguindo lá uma trajetória qualquer. Né? Ponto A até o ponto B, seguindo esse caminho, e depois vai do ponto B até o ponto A, seguindo esse outro caminho. Então, a partícula executa um caminho fechado. Né? O ponto inicial e o ponto final coincidem. Né? Então, nesse caso, então isso implica, nessa situação, né, que o deslocamento é justamente zero. Né? Saí do ponto A, percorri tudo, voltei para o ponto A, deslocamento é igual a zero. Isso implica, né, que o módulo do vetor de deslocamento é igual a zero. O que é um vetor com tamanho nulo, gente? Um vetor com tamanho nulo é um ponto. Simplesmente um ponto. Um ponto é uma coisa que não tem tamanho, não tem dimensão. Né? Então, um ponto é o vetor D igual a zero. Ou simplesmente, né, um ponto é o vetor nulo. Um ponto é o vetor nulo. Tá legal? Gente, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu já vou interromper a gravação dele agora, tá? A gente dá sequência no vídeo 3, beleza? Porque senão fica
muito difícil para fazer o upload para o YouTube, pode corromper o arquivo e tudo mais. Então eu já vou quebrar esse vídeo, vou parar ele aqui agora e a gente já retoma no vídeo 3. Tá?